Olá, amados, bom dia, graça e paz. Compartilhar com os amados uma palavra. Em 1 Reis, do capítulo 22, fala que Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Acabe era rei de Israel em Samaria, Josafá, rei de Judá. Eles fizeram uma aliança ali para pelejar, para conquistar Ramote-Gileade, onde estava o rei da Síria. Era de costume do povo, quando subir a peleja, a guerra, consultar a palavra do Senhor. E ali o rei de Israel, Acabe, ele ajunta 400 profetas. E a visão deles, unanimemente, era: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Porém, Josafá, rei de Judá, pergunta: ainda não há algum homem, algum profeta? E o rei de Israel diz: tem Micaías, filho de Imlá, Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. E Josafá repreende a Acabe, rei de Israel, diz: não fale, ó rei, assim. Nós temos que respeitar, Cada um tem o seu chamado, tem o seu ministério, Muitos querem, às vezes, falar para massagear ouvidos de homens, Agora outros já optam por falar a verdade que está na palavra, sem distorção, falar o que Deus ordena. A Bíblia relata que Micaías, por falar a verdade, conforme ele disse, a palavra dele, ela foi diferente dos 400, diz assim: porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a pelejar, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe, serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem, Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, as palavras do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo do seu exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas.
E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás, sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaá, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tomai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e Joias, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, sustentai com pão da angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Josafá significa Jeová julga, né? E Micaías, aquele que falou a palavra conforme o Senhor, diferente da visão dos 400, Micaías significa quem é semelhante a Jeová. Nós aprendemos com esta palavra que eu lembro a história de Jonas, né? Que Jonas tinha uma ordenança de ir para um lugar e foi para o outro, e a ordenança era pregar o arrependimento, e na verdade Jonas teve que se arrepender primeiro para depois pregar a palavra de arrependimento, né? Ele teve que consertar a sua direção, os seus caminhos, porque a ordenança do Senhor, a visão do Senhor, era para que ele fosse em Nínive, e ele foi para Tarsis, né? Às vezes, para a gente pregar o arrependimento, nós precisamos de nos arrepender primeiro, nós precisamos de corrigir o nosso caminho, né? Seguir o caminho da verdade. Só há um caminho da verdade, que é Cristo Jesus. Nós temos que falar a verdade, nós temos que pregar a verdade, independente se ainda não permite altar para pregar, mesmo que sobre um celular velho em nossas mãos, mas seja a ferramenta que nós temos, nós continuamos falando a verdade. Jesus, ele não precisava de altar, ele ia no altar sim naquelas sinagogas para falar a verdade àqueles que não queriam ouvir a verdade, né? Nós podemos estar pregando, a igreja, eclesia, sair para fora, né? Levar o evangelho, não perca a visão, né? Continue falando a verdade, aquilo que Deus ordena, não o que o rei, o que os príncipes querem ouvir. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, louvado, santificado, exaltado é o teu nome. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que jamais a gente venha perder a visão, que a gente venha declarar aquilo que vem de Ti. Retira de nós, Senhor, se houver algum espírito de engano, de mentira, em nome de Jesus, que a gente venha falar somente a verdade, Senhor, que é o caminho, é a vida, é através do Filho que nós alcançamos a graça, o favor imerecido. Se nós estamos na verdade, se nós estamos na obediência, nós alcançamos a graça. Que o Senhor nos conduza nesse caminho de retidão, de integridade, de sinceridade, falando sempre aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo que habita em nossas vidas, nos dizer sempre a verdade, aquilo não para agradar ao povo, mas para exortar, para dizer o que o Senhor ordena. Nós te agradecemos por mais um dia. Guarda a nossa vida, guarda a vida da nossa família, nos guarda de todos aqueles que estão na desobediência,
e que não conseguem falar a verdade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.